No auge da pandemia, Sudeste tem mais mortos do que nascimentos em abril, apontam dados dos cartórios. Déficit populacional na região mais populosa do país foi puxado pela diferença a favor dos óbitos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil, fenômeno foi observado em 9 capitais. O número de mortes superou o de nascimentos registrados no Sudeste em abril deste ano, apontam dados preliminares do Portal da Transparência do Registro Civil. Até sexta-feira 30, os estados somavam 84.742 mortes e 79.924 nascimentos. É a primeira vez que isso acontece na região desde o início da série histórica em 2003. Se comparado ao mês anterior, houve variação de 167% na diferença entre o número de mortos e nascimentos. Em abril deste ano foram 4.818 óbitos a mais do que nascimentos, no mesmo período do ano passado foram 37.075 nascimentos a mais do que óbitos. O dado expõe a alta mortalidade do mês de abril, sobretudo, pela pandemia de coronavírus. Na quinta-feira, 29, a Fiocruz informou que a taxa de letalidade entre os infectados pela Covid-19 aumentou de 3% em março para 4,4% em abril. A base de dados é abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos registrados nos cartórios de registro civil do país. Os números ainda podem ser alterados, uma vez que o Portal da Transparência do Registro Civil tem um prazo legal de até 14 dias para lançar os registros de óbitos na plataforma. Formado por 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, o Sudeste é a região mais populosa do país, somando 85 milhões de habitantes. O número de mortos também foi superior ao de nascidos vivos nos 2 estados mais populosos da região, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, o registro é inédito. Desde o início da série histórica, em 2003, a diferença sempre foi positiva a favor dos nascimentos. Em abril deste ano, o estado registrou cerca de 3.000 óbitos, 45.828 a mais do que o número de nascidos vivos, 43.111. Em abril de 2020, foram 21.068 nascimentos a mais do que óbitos. Também pela primeira vez, o decréscimo populacional foi observado na cidade mais populosa do país. Ao todo, foram 12.706 óbitos e 12.196 nascimentos neste ano, enquanto que em abril de 2020 foram quase 4.000 nascimentos a mais que óbitos. Minas Gerais apontou, até a última atualização do Registro Civil, apenas 41 nascimentos a mais do que óbitos. Em janeiro de 2020, esta diferença era de 10.348 registros de nascimentos a mais. Na capital mineira, entretanto, o diferença mostra aumento no número de mortes. Foram registrados 2.501 óbitos e 2.115 nascimentos. O fenômeno não é novidade no Rio de Janeiro, que pela terceira vez registra maior número de óbitos desde o início da pandemia. O estado já havia superado esta marca em maio e dezembro de 2020. Em abril deste ano, foram cerca de 2.453 mortes a mais do que nascimentos. Na capital do estado a situação é ainda mais grave. Será o 8º mês com mais falecimentos do que nascidos desde que a pandemia teve início. Entre os estados da região, o Espírito Santo foi o único que conseguiu manter uma diferença positiva a favor dos nascimentos. Foram 311 nascimentos a mais do que óbitos. Já a capital, Vitória, registrou pela primeira vez um mês com mais óbitos neste mês. Foram 466 óbitos e 411 nascimentos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 208 nascimentos a mais do que óbitos. Embora o Sudeste apresente números inéditos de decréscimo populacional, o fato não se restringe à região.
Além das capitais sudestinas, também foi observado diferença positiva a favor do número de mortes nas seguintes capitais: Curitiba, PR, São Luís, MA, Porto Alegre, RS, Fortaleza, C, e Recife, P. Se os números preliminares se confirmarem, será a primeira vez que Curitiba, no Paraná, registra maior número de óbitos desde o início da série histórica. Entre os estados, o Rio Grande do Sul registrou pelo segundo mês seguido mais óbitos do que nascimentos. A capital, Porto Alegre, teve o quarto mês consecutivo com mais mortes do que nascimentos, com diferença de 766 óbitos. Ponto.